Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre desapego. Interessante quando sempre entra esse assunto, nós lembramos de uma passagem de referência que é no Marcos capítulo 10, 17 a 27, famosa passagem do jovem rico, que diz assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse a ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem ela é interessante, mas existe aí um outro aspecto também muito importante, que é o seguinte: na realidade do judaísmo, e lembrando que todos os apóstolos eram judeus, o próprio Jesus era judeu, cria-se que o rico ele era abençoado. Então, quando a pessoa era rica, ele era abençoado por Deus. A pessoa que era pobre é porque ela foi amaldiçoada por Deus. Alguma coisa ela fez e que ela está aí pagando por isso e sendo pobre. Então, essa era a concepção judaica. E, além disso, tinha a lei de Moisés, que eram os mandamentos. Aí aparece um jovem que é rico, ou seja, teoricamente abençoado por Deus, e que dizia que também seguia as leis de Moisés. Mas ele é desclassificado por Jesus. Ou Jesus, então, falava assim: entrega suas coisas e me segue. Nesse momento, os apóstolos ficam apavorados, porque o jovem era rico, ou seja, abençoado teoricamente por Deus dentro da cultura judaica. Além disso, obedecia os mandamentos e é desclassificado por Jesus. Então eles perguntaram: e nós então? Então nós estamos enrolados. E aí o Pedro, que era o porta-voz do grupo, chega para Jesus e diz: nesse caso, Senhor, quem que vai então ser salvo? E aí Jesus olhou para Pedro e para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso quer dizer que nós nos salvamos por nós mesmos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Só quando entendemos isso que nós desistimos seguir pelo nosso ego, achando que por meio deles nós vamos conquistar aí uma salvação. E Jesus deixou mais do que claro em diversas passagens em que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, quando nós decidimos nos entregar. Então, fora isso, enquanto estivermos seguindo o nosso ego, nós não conseguiremos ser salvos e faremos a famosa excursão no deserto
que aquela turma que seguiu Moisés fez. Ficaram lá 40 anos e não chegaram a lugar algum. Essa conhecida parábola, ela do Novo Testamento, do jovem rico, evidencia a dificuldade que nós, seres humanos, sentimos perante o problema do desapego. Não será por acaso que certas ordens monásticas exigem aos seus membros os votos de castidade, obediência e pobreza? E o desapego sempre foi uma exigência central dos caminhos da espiritualidade. Então esse fato, ele sempre tem incomodado o ser humano. Então, sendo assim, não fará muito sentido que nos apeguemos de forma exagerada a relações que estão, por exemplo, destinadas, a terminar. Então, a exigência espiritual do desapego, ela assenta numa evidência do cotidiano, a de que tudo na nossa vida é efêmero, é transitório. Pessoas, objetos, carros, estatutos, tudo existe durante um certo período de tempo e depois termina ou então muda de natureza. Os filhos afastam-se dos pais, objetos degradam-se e desaparecem, os cargos e estatutos têm períodos de vigência, as relações humanas se modificam e muitas vezes até terminam. Por isso que ficamos questionando que talvez não tenha muito sentido ficarmos apegados às relações que vão um dia terminar, porque quanto maior for o apego às coisas ou pessoas, maior será o sofrimento no momento da separação. E outra coisa, esse apego gera frequentemente sentimentos de posse, de ciúme, inveja e acabam envenenando as relações com terceiros. Importa aqui, que é importante, é distinguir claramente entre apegos e afetos. Os apegos implicam uma postura possessiva, uma espécie de senhorio sobre um objeto ou uma pessoa, uma convicção mais ou menos explícita de considerar esse objeto ou a pessoa como a sua propriedade e tratar essa pessoa ou objeto como tal. Já o afeto vê o objeto não como uma espécie de bem pessoal, sobre o qual a gente detém direitos absolutos, mas vê como algo que a vida nos permite usufruir momentaneamente, e em relação ao qual detemos deveres e afeições temporárias. Então não existe aquele sentimento de posse, de propriedade, de que aquilo lá é meu, nada disso, estou apenas usufruindo. Graças a Deus, tem a oportunidade de usufruir. E se for embora, graças a Deus. Todos os mestres da sabedoria experimentam uma profunda afeição paternal pelos seus discípulos, mas nenhum se adota qualquer sentimento de posse ou apego em relação a eles. Os seus discípulos são encarados como seres que transitoriamente se encontram sob a sua orientação e responsabilidade, não como objeto que lhes pertence e de que poderão dispor segundo os seus caprichos e conveniências. É de responsabilidade deles, enquanto mentores espirituais, fazer o seu melhor para que os discípulos se tornem seres completamente autônomos
e capazes de por si sós realizarem o seu percurso da vida sem necessitarem mais do apoio e orientação. A maior felicidade de um mestre em relação ao seu discípulo acontece quando a sua orientação se torna dispensável. Isso significa que o discípulo já se tornou ele próprio um mestre e ele cumpriu a sua função. Temos que aplicar à nossa vida essa mesma postura. A espiritualidade não nos proíbe de usufruir o prazer que este ou aquele ser ou objeto nos possam proporcionar. Apenas nos impede de o considerarmos absoluta e permanentemente como nosso, assumindo uma postura egoísta e egocêntrica que acaba sempre por degenerar em ciúme, conflitos e, consequentemente, em sofrimento. O ponto fundamental que devemos considerar quando refletimos sobre o desapego é justamente a natureza transitória e efêmera do mundo, das coisas e dos seres. Para que estabelecer um laço obsessivo com algo que sabemos que mais cedo ou mais tarde irá terminar, gerando então grande sofrimento? Será certamente muito mais inteligente e sensato usufruir a sua presença de forma intensa, mas ao mesmo tempo serena, com a plena consciência da sua finitude. Termos consciência dessa finitude nos deixa no controle de separarmos, inclusive, a questão de desapego, o apego e a afeição. Nesse momento, o desligamento do laço com essa pessoa, o objeto, ele será então muito mais tranquilo e muito menos doloroso. O mesmo se passa então em qualquer forma de relações pessoais. Por mais que estimamos alguém, essa relação irá um dia terminar, pela morte ou por um afastamento natural ou forçado. É lícito que se viva essa relação com o máximo de amor e felicidade, mas é igualmente importante que desde o início nos preparemos serenamente para o momento dessa separação. Como qualquer processo de transformação interna, também a prática do desapego é um processo lento, doloroso e difícil. Numa sociedade como a nossa, em que a identidade pessoal e o prestígio individual ficam assentados visivelmente na ostentação da pessoa, falar então em desapego parece um contrassenso ou até uma maldade diante desse sistema do mundo, em que as pessoas se identificam pelo que ela tem, pelo que ela construiu, pela a embalagem. E aí você chega e conversa sobre desapego, parece que você até é um ser de outro planeta para essa pessoa. Que sentido e que utilidade poderá vir do ato de me anular a mim próprio, abdicando daquilo que me dá um prazer pessoal? Essa é a grande pergunta que fazem. Esta é uma questão perfeitamente legítima quando o indivíduo se encontra ainda focado no seu ego e na identificação de si próprio com seu corpo físico, as suas emoções, seus pensamentos, as suas propriedades e o seu ter, e não com seu ser.
visto dessa perspectiva, aquela pergunta, né, que sobre abdicar dos prazeres pessoais, ela realmente tem sentido. Os nossos afetos mais profundos e legítimos com os nossos familiares e amigos íntimos não nos devem cegar para o fato de que eles, assim como nós, somos templos do Espírito e não apenas meros corpos materiais. Muitas pessoas ficam angustiadas com o problema do desapego, pensando que terão de vender as suas casas, os seus carros, abandonar as suas famílias ou entrar então por um convento. Porém, nada disso faz qualquer sentido. Todos nós temos um dom e uma missão, um propósito que nos foi dado e temos, portanto, um conjunto de tarefas, temos que desenvolver um conjunto de aprendizados que não poderíamos executar caso nos tornássemos monges ou então trancados lá numa espécie de convento. Não é isso que a vida exige de nós. O que a vida exige de nós e que nos é requerido é que realizemos as nossas tarefas e desfrutemos das nossas relações com plena consciência de não sermos meros corpos físicos, mas sim filhos de Deus com um propósito a ser realizado. A cada um de nós foi dado um dom diferente, por isso que somos diferentes um do outro, como as células do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo tem uma função diferente. Cada célula tem um propósito, mas todas as células, por mais diferentes que elas sejam, têm um sentido maior, que é manter todo o corpo em harmonia. E assim somos nós. Nós temos que ampliar a nossa mente, a nossa consciência para enxergarmos que fazemos parte de algo muito maior do que nós. E quando acordamos para essa realidade, nós temos força para lutar, força para seguir à frente, porque estamos lutando por algo muito maior do que nós. E essa postura exige uma mudança radical no relacionamento, então, com os objetos, com os outros e com a própria vida. Porém, nós não conseguiremos enxergar isso se encararmos tudo a partir do nosso ego. Mas os caminhos da espiritualidade não são os caminhos do ego, são os caminhos da libertação, da prisão desse ego, por mais agradável que o mundo do ego possa parecer. É um caminho que todos irão inevitavelmente percorrer, e para alguns, aqueles que ainda se encontram nas etapas iniciais de sua evolução espiritual, acreditando ainda nas ilusões do mundo, nada disso fará o menor sentido. E por outro lado, para aqueles que já tiveram seu despertar da consciência, o desapego parecerá algo tão natural como o ato de respirar. Para os outros, os que se encontram na fase ainda de transição do ego para a vida espiritual, o apelo do desapego será sentido de diversas formas. Haverá aqueles que, apesar de aceitarem, terão uma enorme dificuldade e resistência em colocar em prática esse desapego. E outros, eventualmente mais amadurecidos, acharão a experiência progressivamente menos dolorosa e traumatizante. E outros ainda acharão que a prática progressiva do desapego tornará
as suas vidas muito mais simples e leves, permitindo-se dedicar de uma forma mais intensa a livre, uma pacificação interior e o serviço ao próximo, o serviço aos semelhantes. Ser desapegado não significa ser frio ou uma pessoa emocionalmente morta. Nada disso. Pelo contrário, ser desapegado é aprender a se livrar dos conceitos e emoções que nos causam sofrimento. Uma vez que deixamos de ser tão apegados a esses pensamentos, sentimentos e sensação de senhorio, de propriedade, de objetos, nós sentiremos um grande alívio e uma sensação intensa de alegria e bem-estar. Quando simplesmente permitimos que nossas vidas se desenvolvam naturalmente, sem nos apegarmos a resultados, coisas, sentimentos, opiniões, experimentaremos o desapego real. Que Deus nos abençoe com esse entendimento e que abra o nosso coração para essa perspectiva libertadora da nossa vida. Um grande abraço no coração.